Olá, amigos! Bem-vindos à 36ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa feito para você que gosta de estudar os assuntos da nossa realidade espiritual. E no programa de hoje vamos dar sequência aos fundamentos da doutrina espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, e cuja base principal é o Livro dos Espíritos, do qual teremos que falar hoje um pouco, porque vamos envolver um tema que está descrito nessa obra. O livro foi publicado em 1857 na cidade de Paris, na França. O tema de hoje é erraticidade, um termo antigo, um termo espírita, e que tem uma especificação muito própria para determinar o espírito quando não está ligado ao mundo material. Erraticidade. Para apropriar melhor o termo, nós poderemos dizer, conforme você está lendo aí na tela, como vivem os espíritos fora da matéria. Porque, convenhamos, é um pensamento também muito antigo para fazer referência a essas questões, essas dúvidas, as perguntas que as pessoas têm desde tempos antigos da nossa humanidade. Vamos começar então lembrando, já que eu falei do Livro dos Espíritos, nessas questões que estão ali incluídas, de número 237 até a pergunta 256. Anote aí em seu caderno de apontamentos, perguntas 237 até a pergunta 256. Está contida no capítulo intitulado Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Allan Kardec, na questão 257, em um dos seus parágrafos, ele vai assinalar o seguinte: acompanhamos, isto é, ele está dizendo, eu acompanhei milhares de espíritos antes, durante e após o seu decesso, e vimos todo o seu comportamento, atitude, seus pensamentos. Enfim, Allan Kardec mostra ali que ele, para poder escrever esta teoria sobre os ensaios, sofrimentos e percepções dos espíritos, teve que observar o comportamento de milhares de espíritos. Observe bem, ele não está dizendo que apenas ouviu, escutou, recebeu respostas de um único espírito. Não é isto. Ele está dizendo que ele acompanhou, que ele observou isto. É diferente. Então, nesse capítulo, que ele é de extrema importância, porque vai falar das sensações, dos sofrimentos e também das percepções dos espíritos, fora do mundo material. Como é que nós iremos viver depois que nós deixarmos a matéria? Então, na pergunta 237, nós vamos apenas fazer aqui alguns comentários sobre algumas dessas questões, porque o capítulo é muito longo e cada um deve procurar de si, então, estudá-lo em profundidade, com o máximo cuidado, para extrair o conhecimento necessário. Então, nessa pergunta, que eu assinalei como a primeira a ser verificada, a de número 237, ele faz o seguinte, levanta a seguinte questão: quando se encontra desencarnado, o espírito possui percepções que tinha antes? O que é que ele está perguntando? Eu quero saber se, depois que o espírito desencarna, quando chega o momento da sua desencarnação, e a partir dela, o espírito, ele mantém as percepções que ele mantinha quando estava vivendo no mundo físico? É esta a pergunta levantada por Allan Kardec. E a resposta, ela é muito importante e interessante de ser examinada. Respondem eles assim, sim, e outras que não possuía quando estava encarnado. Percepções. Vamos voltar à pergunta de Kardec. Quando se encontra desencarnado, o espírito possui percepções que tinha antes. A palavra percepções aí tem origem no verbo perceber.
Porque quando nós estamos encarnados, nós sabemos quais são os sentidos físicos que nós usamos para perceber as coisas. Allan Kardec, então, vai levantar uma questão de fundo orientativo para saber se, quando o espírito está desencarnado, se ele possui as mesmas percepções que tinha antes, quando vivia junto da matéria, encarnado. E a resposta, portanto, é esta: sim, e outras que não possuía quando estava encarnado. Isto é, ele pode ter aquelas percepções, mas ter muitas outras que ainda não poderia tê-las quando estava encarnado. Na número 240, eu disse que nós iríamos apenas fazer abordagem de algumas questões para extrair algum conhecimento sobre esta matéria. Ele vai perguntar sobre a percepção que o espírito tem no tempo. A percepção que o espírito tem do tempo. Por quê? Porque se nos perguntarem o que é o tempo, nós faremos uma versão tipicamente humana relacionada com o tempo aqui da nossa Terra, do nosso planeta, do movimento da Terra. Aliás, o tempo que nós conhecemos, ele tem como origem os movimentos da Terra, do nosso planeta. E quando nós vemos, então, que os movimentos são examinados, são orientados pelo movimento da Terra, se nos reserva a ideia do ontem, do hoje e do amanhã. Não é verdade? Mas esse é o verdadeiro tempo? Existiria um tempo diferente? Por esse fato, a abordagem de Allan Kardec, ela é muito importante para nos situarmos em relação de como os espíritos evidenciam esse assunto ligado com o tempo, fora do nosso mundo material. Então nós vamos chamar isso de os espíritos e o tempo, na pergunta 240 da questão feita por Allan Kardec. E os espíritos, então, para aproximarem Kardec de uma realidade, eles dizem assim: os espíritos vivem fora do nosso tempo convencional. Significa que, do ponto de vista genérico, quando os espíritos desencarnam, eles não têm mais a ideia do ontem, do hoje e do amanhã. Porque eles não veem o sol nascer, como nós vemos aqui, do sol se opor, ideias do dia e da noite. A realidade do espírito, portanto, é uma outra. Esta é a razão pela qual os espíritos responderam filosoficamente da forma como está escrito ali no Livro dos Espíritos. Os espíritos vivem fora do nosso tempo convencional, porque o tempo é uma convenção humana. E ele significa o interregno, a separação entre um evento e um outro evento que nós fazemos. É por isso que nós damos o nome de tempo. Vou passar a uma próxima transparência e depois retornar para a gente ir ligando esse assunto a fim de ter um conhecimento eminentemente espírita sobre essa matéria. A ideia do presente, do passado e do futuro nos dá uma falsa concepção de que aquilo que está presente hoje não tem nenhuma ligação com ontem e muito menos com o amanhã. Mas conforme nós vimos lá, isso é uma convenção humana para nós podermos viver aqui na Terra entre uma atividade e outra. Por exemplo, se eu vou dormir à noite, eu não durmo, o espírito não dorme. É o corpo que repousa ali sobre a cama para refazer-se das energias desprendidas, dispensadas. Porém, se eu quiser falar alguma coisa sobre o futuro, eu vou dizer o amanhã. Porque eu não tenho ideia de que fora do corpo o espírito continua em sua atividade. Aliás, os homens não têm esta noção. Quando tiverem, isto tudo vai ser alterado em matéria do que é o futuro. Porque o espírito fora da matéria, ele pode se reportar aquilo que nós chamamos passado e pode se reportar aquilo que se chama também futuro, o que vai acontecer. Com o passar do tempo, examinando bem esse assunto, a gente vai percebendo que o que está acontecendo hoje tem como resultado as causas anteriores e já está
prognosticando o que virá depois. É por isso que existe uma lei estatística muito interessante, que eu peço a você que leia com cuidado, chamada esperança matemática, de que o que foi constante no passado será provável no futuro. Tudo está intimamente relacionado. Este capítulo que Allan Kardec escreveu, ele é muito interessante para a abordagem desse tema. Para entender isto, nós vamos lembrar a escala espírita escrita por Allan Kardec nas perguntas 100, 101 e 102 do Livro dos Espíritos. Anote aí em seu caderninho. Número 100, 101 e 102 do Livro dos Espíritos. Ele deu o nome de escala espírita. Na verdade, uma classificação por ordens e classes dos espíritos, apenas para nos aproximar de uma realidade. Então, as ordens que Allan Kardec conseguiu examinar é dos espíritos imperfeitos. Dessa ordem nós nos enquadramos aqui um planeta de provas e de expiações, dos bons espíritos e dos chamados espíritos puros. Isto é, espíritos que já passaram por todas as demais ordens e classes também. Impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores, benevolentes, prudentes, sábios, superiores e puros. Por que que nós estamos mostrando isto aqui? Para a gente lembrar-se do seguinte: cada uma dessas classes tem uma ideia diferente de tempo. E quanto mais agarrado às coisas do mundo material, mais suscetíveis nós nos encontramos da convenção do tempo como é estabelecida aqui no nosso planeta. É essa a ideia sugestiva que nós precisamos compreender. As razões pelas quais nós podemos melhorar a nossa compreensão se nós tivermos a coragem de enfrentar este assunto com outra visão de futuro. Também lembrar, por exemplo, que a constituição do nosso corpo físico ela é idêntica em todos os seres encarnados. Todos os seres encarnados têm a mesma constituição do corpo físico. Eu vou só lembrar, porque já falamos anteriormente disso em um programa anterior, mas apenas lembrar dos elementos químicos que compõem o corpo. Desde o carbono, olha, são 21. Eu apresentei lá, se você está vendo a relação aí, até o flúor, de carbono ao flúor, nitrogênio, enxofre, sódio, todos esses elementos químicos compõem os corpos de todos os seres aqui na Terra. É a mesma quantidade. Para dizer que o corpo físico ele é constituído dos mesmos elementos daqui do planeta Terra. Agora, o perispírito, ele não é formado dos mesmos elementos químicos. Eu volto a seguir para continuarmos esse assunto, e porque temos que fazer agora um breve intervalo técnico. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Nós estamos alinhando essas considerações para explicar que os espíritos, depois que desencarnam, conservam um único corpo, que é o perispírito, que é formado de fluidos. Estão lembrados? Eu até peço a você que possa regressar, acessar aí
o nosso programa sobre fluidos, sobre perispírito, ou melhor dizendo, porque assim ficará mais fácil a compreensão do que nós vamos falar daqui para frente. Então, o perispírito é formado de fluidos. Fluidos são um tipo de matéria, fora dessas 4 tipos que nós conhecemos, sólido, líquido, gasoso e o plasma, o radiante, conforme dizem os cientistas. Mas existem outros tipos de matéria, estados da matéria, estados até rarefeitos, que não há como a ciência ainda examinar. A ciência sabe disso, sabe que existem outros tipos de matéria. Quando nós falamos de fluidos, Allan Kardec, com esse nome, com esse termo, generalizou todos os outros tipos de matérias que existem no universo. E quando falamos de perispírito, queremos dizer que é um corpo fluídico que o espírito usa aonde ele vai. Então, fora do mundo material, o espírito só tem um corpo, que é o corpo fluídico. E eu falei anteriormente de todas as categorias de espíritos, ordens e classes, para entender que cada perispírito está formado de acordo com essa possibilidade intelectual e moral de cada espírito. Portanto, cada pessoa encarnada tem um perispírito diferente, obviamente, do outro, característica de outra pessoa encarnada em seu perispírito. Os espíritos mais adiantados, eles atraem partes mais puras dos fluidos de cada planeta. Os espíritos mais adiantados intelectual e moralmente falando. Então, a constituição do perispírito varia conforme o grau de adiantamento do espírito. Por que nós estamos lembrando disto aqui em nosso programa Espiritismo Agora? Porque se nós queremos estudar erraticidade, que é como vivem os espíritos fora do mundo material, teremos que entender que as percepções, sofrimentos, sensações dos espíritos estão na razão direta, inclusive dessa formação do perispírito, de cada perispírito, que é formado pelo pensamento do espírito, conforme nós aprendemos na doutrina espírita. E com essas informações, nós agora já podemos nos remeter à sequência da 237 e 240 que eu salientei agora há pouco atrás. Então, eu vou lembrar uma outra. Agora, eu vou dar um salto nas questões ali do Livro dos Espíritos e vou lembrar da pergunta 245, das perguntas feitas por Allan Kardec e das respostas oferecidas pelos espíritos superiores. E um dos temas, então, que eles oferecem sugestivamente para nós aprendermos é de que os espíritos, para verem, não precisam de olhos, eles não possuem olhos orgânicos. Por quê? Quando nós estamos encarnados, todas as nossas sensações, percepções estão canalizadas para os 5 sentidos que nós conhecemos. E um deles é o da visão. E nós usamos dos olhos materiais para poder enviar as mensagens daquilo que nós observamos sensorialmente no mundo encarnado. O espírito registra através desse tipo de percepção. Porém, quando o espírito desencarna, o espírito não possui órgãos chamados olhos para verem. Eles não veem pelos olhos materiais. Por quê? Então, Allan Kardec vai se aprofundar nesta questão e vai destacar o seguinte: desencarnado, o espírito amplia todas as suas possibilidades de sensações e de percepções. Viram a resposta que eles deram lá atrás? Tem estas e outras tantas que não possuem quando estão encarnados. E essas outras se dá na razão direta desta ampliação de todos os canais que o espírito pode realizar fora da possibilidade de ordem física. Aqui nós precisamos dos olhos para ver, se bem que existem fatos bastante curiosos de pessoas sem a possibilidade da visão física, mas de terem total percepção a respeito das coisas, como elas são e como elas ocorrem no mundo físico. Há mesmo aqueles que acham que a ampliação dos outros canais de sentidos ampliariam esta carência que é da visão física.
Parece que, falando assim, nós já estamos nos aproximando do que Allan Kardec quis demonstrar nessa teoria, nesse capítulo, a respeito das sensações e sofrimentos dos espíritos. Os canais se ampliam. Então não é preciso ver com os olhos materiais. O espírito não possui olhos para enxergar. Da mesma forma, na questão número 246, na resposta a esta questão, a notícia de que os espíritos não necessitam de luz para verem. Nós, por exemplo, estamos impedidos de enxergar no escuro. Não vemos as coisas materiais quando estamos na escuridão. Mas o espírito, estando presente, ele vê todo o ambiente porque ele não precisa de luz, como nós precisamos da projeção da luz para podermos verificar através da visão o que está nos locais em que nós nos encontramos. Agora mais um salto nas questões dadas. Vou chegar no número 250. Na resposta, Allan Kardec escreveu o seguinte: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Preste bem atenção nessa frase. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Todas as percepções, perceber as coisas. Por isso que os espíritos estão na frente, observando os acontecimentos da nossa vida material, naquilo que nós chamamos amanhã, ou futuro. Isto é, eles já podem perceber que as coisas vão acontecer ali e daquela forma prevista. E ainda Allan Kardec escreve o seguinte: quando ele se reveste de um corpo material, quando o espírito reencarna, elas não se manifestam senão pelos meios orgânicos, porque é aí que você vai encontrar na farta literatura a respeito das peripécias do espírito, a informação de que o corpo embota o espírito, porque o espírito, ele não está dentro do corpo, mas ligado a ele através das moléculas do perispírito, e obviamente ele, para ter uma noção das coisas, é obrigado a usar do elemento de ordem física, que são os canais de sensações do espírito enquanto está encarnado, do corpo físico. Na pergunta 254, olha, já damos mais um salto para chegarmos na 254, há uma informação muito preciosa da doutrina espírita. Tudo isto é para suavizar a nossa ideia do que vai acontecer conosco quando chegar o momento da nossa derradeira partida aqui do mundo material. Os espíritos não se cansam. Por quê? Porque não possuem o corpo físico, possuem um corpo fluídico, constituído de partículas fluídicas, parte da matéria. São partículas atômicas para formar um outro tipo de matéria. E não há peso, sacrifício, não há esgotamento das energias. Perispírito não contém energias como nós entendemos aqui no mundo material. Aliás, existe uma diferença que eu já mostrei na aula sobre fluidos, a diferença entre fluidos e energia. Não é de maneira semântica, é conceitual a respeito do que a origem da palavra energia procede, dá como fonte para isto. Então, os espíritos não sentem fadiga, não se cansam, não trabalham como nós trabalhamos no mundo físico. Quando chega a noite, nós colocamos o corpo para descansar, porque o corpo reclama o refazimento de energias dispendidas durante o trabalho. Mas o espírito, ele não se cansa, ele se afasta do corpo e continua com toda a sua atividade intelectual. Ele não pode realizar materialmente, mas ele continua a atividade intelectual. Inteligência, vontade e pensamento, que são atributos essenciais do espírito. Então o espírito não sente necessidade de dormir. Mas aí você vai perguntar, mas por que muitos espíritos dizem que estão cansados, que estão com sede, precisando de repouso, de alimento? Kardec então vai responder, tudo está na sua imaginação. Imaginando, eles criam essa necessidade. Outra informação, lá na questão 256, na resposta.
Os espíritos não sentem nem frio e nem calor, porque não estando no mundo material, não sofrem a ascensão do clima, da temperatura ambiente. Então não sentem nem frio e nem calor. Mas Allan Kardec vai responder, então, àqueles que vão indagar. Mas e aqueles que dizem que estão sofrendo frio, estão sofrendo calor? Ele vai dizer que tudo está na razão direta da sua imaginação. Vejam vocês o que é o pensamento do espírito em relação àquilo que ele sofre num planeta chamado Terra. Essas informações são muito importantes e eu peço a você que se reporte a este capítulo do Livro dos Espíritos para ter uma informação exata, uma informação espírita sobre essa matéria. Porque existem tantos livros escritos relacionados com esses temas e cada um toda ideia é respeitável e cada um tem o direito de pensar, falar e escrever o que bem entender, porque esse direito é inalienável. Porém, quando se trata de conhecimento espírita, nós precisamos nos reportar à obra fundamental da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Estamos encerrando este capítulo, este número de O Espiritismo Agora, e queremos encerrá-lo agradecendo a todos que têm escrito para o nosso programa. Aí o nosso endereço está aparecendo mais uma vez em sua tela. Continue escrevendo. Nós recebemos um grande número de cartas, vamos responder a todos, estamos respondendo a todas. E mais uma vez queremos agradecer a sua participação. Até o nosso próximo programa.